Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso de revenda de hospedagem da Host Revenda. A quem se destina o curso? O curso é destinado a web designer, agência, desenvolvedores e empreendedores que desejam montar seu próprio negócio de hospedagem ou pretende trabalhar com site de forma geral. O que você vai encontrar nesse curso? Então, o módulo 1, essa primeira aula, é essa que estamos vendo agora. Módulo 2, você vai entender o que é um domínio. Na aula 3, você vai entender sobre as extensões de domínio, extensão .com, .net, .com.br, qual a diferença entre as extensões. A aula 4 vai ser dividida em duas partes. Então você vai entender como escolher um domínio e a importância de escolher um bom domínio para o seu site. Quando a gente fala em domínio, a gente fala no nome do site, tá? Então, hostrevenda.com.br. Então, host revenda é o domínio. Na aula 5, como registrar um domínio. Aula 6, o que é uma hospedagem de site. Aula 7, como que você monta um plano de revenda. Aula 8, diferença entre a hospedagem Linux e a hospedagem Windows. Na aula 9, recurso dos planos. Aula 10, como montar um plano de revenda. Aula 11, como alterar DNS no registro.br. Aula 12, como acessar o cPanel, o WHM, o Webmail e o FTP. Aula 13, como instalar o WordPress. E na aula 14, vamos estar respondendo as principais dúvidas que surgiram durante o curso. Defina o seu negócio e objetivo, em poucas palavras, de maneira muito clara e objetiva. Bom, essa parte aqui é muito importante, porque você vai definir o seu público-alvo através disso aqui. Então, como é que você vai fazer? Você vai escrever eu sou, nesse eu sou você vai colocar assim, o nome da empresa. O que eu faço, quem eu ajudo a realizar o quê, né? Então, mais ou menos, ficaria assim, ó. Então, nesse caso aqui, eu sou host revenda, faço revenda de hospedagem e administro servidores, ajudo web designer, agências, desenvolvedores e empreendedores a realizar negócios por meio da internet. É o que a gente chama de discurso pronto. Através desse simples preenchimento aqui, que você vai dar início na sua empresa, você vai ajudar pessoas a estar entendendo realmente o que você faz. E você mesmo vai poder ver se é claro aquilo que você faz, se vem de encontro com aquilo que você pensa, né? O ideal é que isso não seja preenchido só por você. Que você utilize aí seus colaboradores, seus funcionários, para poder estar preenchendo. E se você vê se todo mundo está na mesma sintonia, se todo mundo está falando a mesma linguagem, se todos estão pensando da mesma maneira como empresa. Como está o mercado atual hoje de hospedagem? Então, fizemos uma pequena pesquisa com alguns de nossos clientes e listamos aqui algumas das dificuldades que eles mais estão enfrentando referente ao mercado de hospedagem. Primeiro item aqui, o cliente fala um idioma diferente. Por que isso? O cliente ele não consegue distinguir o que é uma hospedagem profissional de uma hospedagem amadora. Uma hospedagem no Brasil de uma hospedagem lá fora. Quais são as diferenças entre uma e outra? Então esse problema de comunicação, ele é um agravante, ele aumenta muito o risco do seu projeto. Então você tem o projeto aí de estar conseguindo aí vários clientes e com isso aí vendendo as suas hospedagens. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é consertar essa fala com o seu cliente. Ele tem que entender perfeitamente o que você está dizendo para ele, né? Esse problema em comunicação. Então você vai ter que chegar ao ponto de explicar para ele passo a passo por que a sua hospedagem, se for no Brasil, custa tanto, se for lá fora custa tanto, qual que é a vantagem da hospedagem no Brasil, qual que é a vantagem da hospedagem lá fora, como que se usa um servidor dedicado ou uma hospedagem simples. Então você vai ser um consultor aqui para o seu cliente, tá? Então esse primeiro momento aqui, que ele
não entende o que é, você vai ter que sentar com o seu cliente, aí gastar uma hora com o seu cliente, ser um consultor para ele, explicando tudo sobre hospedagem. Então, se você deseja trabalhar com esse mercado, você vai ter que realmente estudar para entender toda a diferença, para poder sentar com o seu cliente e não ter esse problema na hora da comunicação. O segundo fator, a gente verificou que preço também é uma coisa que vem causando dor de cabeça em muitos dos nossos clientes. Preço muito diferente para serviços aparentemente iguais aos olhos do cliente. Então, o que acontece? Para o cliente, se você vende uma hospedagem de R$30, de R$60, de R$90, ele não entende o motivo que você cobra mais por aquele serviço. Tá? Então, para ele, é tudo igual. O que ele quer é o site dele no ar. Então, ele não sabe nada sobre hospedagem, tá? E, na verdade, ele não tem obrigação de saber. Você, sim, vai ter que orientar seu cliente, explicar para ele por que um plano é diferente do outro, por que a sua empresa cobra determinado valor e por que o concorrente cobra um valor mais baixo ou mais alto. Então, isso você vai ter que fazer, né? No terceiro item aqui, nós estamos falando da falta de profissionais no mercado. É uma outra coisa. Você começa a crescer, então você começa com a sua empresa de hospedagem, aí você começa a agregar serviço na sua empresa e de repente você precisa contratar funcionários. Aí você tem dificuldade no quê? Nos salários pagos para os funcionários dessa área, que eles vêm se tornando aí cada vez mais altos, aí, sendo inflacionados. Aí. Isso causa uma dificuldade aí no crescimento da sua empresa. No quarto item aqui, nós estamos falando do mercado turbulento e competitivo, né? A guerra de preço que reduz as margens de lucro. Muitos dos clientes que a gente tem reclamam disso aqui, que o preço não é justo, o mercado não tem um preço competitivo. Às vezes tem cliente que tem um servidor no Brasil e quer prestar um serviço de qualidade que ele acha o ideal, mas por causa dos preços cobrados, ele é obrigado a reduzir a margem de lucro e não podendo atender da maneira que ele gostaria. E aqui no quinto item, aqui, ele vê que ele não consegue cobrar o que ele deseja e ele culpa isso o que ele chama de barreiras de entrada, né? São muitos amadores que não conhecem o mercado entrando e acaba confundindo esse mercado. Pessoal, vou dar uma dica aqui. Isso não é ruim, tá? Eles chamam de sobrinho, né? O sobrinho entrou porque o sobrinho é aquele que mora com o pai, né, com a mãe, ele não paga aluguel, ele usa o telefone da casa e ganha lá qualquer coisa pela hospedagem e para ele tá ótimo. Esse tipo de indivíduo é bom para o mercado. A gente não pode falar que esse indivíduo é ruim, porque ele ajuda como filtro natural. Tá? Se você tem um cliente aí que quer pagar R$6, R$2 por hospedagem, tá? E você tem um sobrinho que cobra isso, ótimo, até indica ele, porque esse cliente não te dá lucro. Tá? Você tem que ter um cliente que realmente vai agregar valor ao seu serviço. Né? O ideal é você ter um cliente como uma empresa que jamais vai colocar na mão do sobrinho aí para administrar um site. Né? Então, não se preocupe com o sobrinho, com os amadores do mercado. Né? Se preocupe você em ter uma qualificação melhor. O mercado está aquecido, né? E isso está causando aí o que a gente chama de perca de capital intelectual. O que é isso? Antigamente, as empresas cobravam até para criar o registro lá no registro.br. E isso também aos poucos está acabando, porque as pessoas, aí, o empresário, ele começa a conseguir por si só fazer isso sozinho. Então é comum hoje chegar um empresário que fala assim, já registrei meu domínio e estou procurando a sua empresa para hospedar meu site. Então o que vamos fazer? A gente vai ter que buscar aí novos meios, novos conhecimentos. Vocês vão ter que continuar buscando estudar sempre. A partir do momento que vocês optaram por tecnologia, por TI, esse mercado, vocês vão ter que estar nesse ciclo de reciclagem de conhecimento para poder estar agregando aí um capital intelectual à sua empresa. E por último, a má gestão administrativa e financeira.
Porque muitas empresas não sabem calcular qual é o custo que deve ser cobrado pelo serviço prestado. Então essa é uma outra dificuldade que se tem em nosso mercado aí, de formatar o preço para você cobrar aí um serviço adequado. Quanto que você merece ganhar por um determinado serviço, e esse serviço tem que te gerar lucro, né? Você como empresa, você tem que obter lucro, tá? Então, após analisar o quadro atual, é hora da gente pensar. Então, quais as soluções? E aqui eu apresento duas soluções para você: credibilidade e segmentação, né? Você tem que conquistar credibilidade junto ao mercado. Então, como é que se conquista credibilidade junto ao mercado? É atendendo bem os poucos clientes que você tem. E esses clientes vão acabar gerando uma maior reputação do seu negócio, que vai ser o tal do boca a boca, aquele cliente que te indica outro cliente, né? E hoje, com as redes sociais, isso você multiplica por 10. Então você tem um cliente, que você atende ele bem, que você tem um convívio com ele, você pode estar pedindo para esse seu cliente, né, algum depoimento favorável a você, né? E aí é interessante também você estar usando as redes sociais como LinkedIn, né, para quem trabalha com hospedagem. O LinkedIn possui diversas empresas, então é interessante você estar lá presente. O Facebook é fundamental, né, hoje você ter lá, tem seu site, fez seu site, então você vai ter a sua página também no Facebook. E pegar lá, dentro do Facebook, fazer o depoimento dos seus clientes. Segmentação. A segmentação é outro item muito importante para você estar conseguindo aí está se posicionando no mercado. Se você já atende aí 5, 6 clientes, vou dar um exemplo aqui, de imobiliária, então fica mais fácil de você continuar adquirindo cliente dentro desse nicho de mercado. O seu site, ele tem que funcionar como se fosse uma plataforma de negócio, tá? Então as páginas, toda a estrutura do seu site tem que levar o seu cliente a fechar negócio com você, né? Então é interessante que você analisar o site dos seus concorrentes, analisar o tempo de carregamento do seu site, que a gente chama de timeout, procurar entender um pouco sobre SEO, né, otimização do seu site para ele aparecer de forma gratuita no Google, e você entender toda o que envolve o seu site. Eu sei que eu estou falando para muitos profissionais que já trabalham com isso, né? Então fica mais fácil aí. Então, para quem trabalha, às vezes acaba se esquecendo do seu próprio site. Então o seu site é o espelho do seu serviço, tá? Então se você tem lá seu site, é interessante o cliente olhar o seu site e ver e se identificar que você presta o serviço que ele busca. Segmentação é a tendência do negócio hoje. Então, está se tornando cada vez mais comum empresas se especializarem em atender um determinado mercado. Tem empresas que só atendem sites de imobiliária. E só atendem imobiliária. Essa é uma ótima forma de você também poder estar agregando valor. Você segmentando e você mostrando para um mercado de nicho que você pode estar atendendo ele de uma maneira mais adequada. Então vamos falar algumas vantagens da segmentação. Então, a primeira vantagem que você tem é domínio sobre os cases de sucesso. Fica mais fácil falar de cases de sucesso se você domina um setor. Outra coisa é o próprio cliente perceber que você conhece do mercado dele. Então, tem empresas que só trabalham com hotéis. Então, ele vê que aquela empresa vai poder atender ele porque atende empresas no mesmo segmento do que o dele. Então, isso facilita aí você entrar em novos clientes. Então, outra coisa é você se tornar um especialista naquela área. Com isso, você vai fazer o quê? Você vai estar ganhando o mercado, porque o mercado começa então a te ver como um especialista, a te ver como alguém que conhece muito daquele determinado nicho, né? Então isso vai fazer com que você
se destaque dentro dos demais. Fica muito mais fácil para você fazer uma campanha para atingir um determinado nicho do que você falar que você vai atingir todas as empresas e sair atirando para todo lado, né? Então o foco é importante. Você tem um foco, você falar, não, eu vou conquistar esse tipo de mercado, eu me dou melhor com esse tipo de mercado. Isso te ajuda a manter a sua empresa mais sadia. É mais fácil de você obter cases trabalhando com o nicho de mercado, porque cada vez mais você conhece esse mercado e isso vai agregar aí em muito dentro da sua empresa. Você vai poder comprar um valor diferenciado também, porque você é especialista em um setor, né? E num país como o Brasil, que é de 14 milhões de empresas formais e informais, qualquer mercado de nicho é considerado um mercado de massa. É muito, muito grande. Procure um mercado que você se identifique melhor, que você entenda, né? Não arriscar no mercado que você simplesmente acha que ele é mais lucrativo e por isso você tenta alcançá-lo. Vê o mercado que mais se identifica com você, né? Acho que esse é o segredo aí para você estar alcançando sucesso dentro da segmentação. Todos os processos de venda se baseiam em duas variáveis, o preço e o valor. Anteriormente a gente falou muito sobre preço e acabamos falando um pouco sobre valor. Então quando o cliente vai contratar um serviço que você está oferecendo, um serviço de hospedagem, a única coisa que ele consegue ver de primeiro momento é o preço. Então o que ele começa a comparar? Quanto que você cobra por hospedagem e quanto que seu concorrente cobra pela mesma hospedagem. Então o que você vai fazer para você conseguir agregar valor ao seu negócio? Você vai gerar conteúdo, você vai informar o seu cliente das vantagens que ele tem de fechar o negócio com você. E para isso, você vai usar os meios que estão disponíveis aí dentro do mercado. Então você vai gravar um vídeo, você vai estar usando conteúdo em forma de post, você vai estar usando as redes sociais, mostrando as vantagens de ter um plano para você, com você. Você vai explicar quais são as diferenças do seu projeto. O plano 1, seu que custa tanto, qual que é a diferença para o plano 2, que ele vai pagar um pouco mais? Como é que funciona o seu suporte a esse cliente? Tudo isso você vai ter que estar falando para o seu cliente, então está agregando o valor. Uma forma de agregar valor é mostrar para o seu possível cliente, para o seu prospect, que a gente chama, quanto contratando seu serviço de hospedagem, ele vai tendo um retorno sobre o investimento dele. Então o cliente tem que perceber que com você ele está mais seguro, ele não vai ter o prejuízo se o site dele sair fora do ar. Vamos pensar num cliente de e-commerce, né? O site dele fora do ar, ele deixando de vender, ou ele tem lá um grande número de visitantes no seu site cai. Então tudo isso são prejuízos, e isso você vai usar como argumento de venda para você começar a agregar valor ao seu site. A gente poderia citar outros itens que agregam valor, como você se apresenta para o seu cliente, mostrar que você tem conhecimento para o seu cliente, mostrar seus cases de sucesso, mostrar as pessoas que já estão trabalhando com você, né? Não pense em ter cliente, pense em ter case de sucesso. E é isso que vai fazer com que você consiga estar agregando valor ao seu negócio. Então, às vezes você cobrar lá R$ 6,90 de uma hospedagem, você vai poder cobrar lá R$30, R$40 pela sua hospedagem, desde que isso represente um valor para o seu cliente. Pessoal, a introdução é isso. Apresentei o curso para vocês. E gostaria de estar pedindo para vocês, então, estar acessando também a nossa fanpage aí no Facebook, onde vocês vão estar podendo colocar aí comentários. Visite também nosso blog e nosso site. Então, se você está procurando aí, para quem não está trabalhando com a gente ainda e gostaria de estar trabalhando com uma empresa de revenda, então consulte aí nossos planos
Visite nosso site, deixe sua pergunta, né? E por último, só para dizendo, todas as informações você vai estar encontrando na nossa fanpage, sobre os cursos, sobre as próximas aulas e no blog, tá? Então hostrevenda.com/blog ou acesse o Facebook. Então facebook.com/hostrevenda.com.br. Beleza? É isso. Até a próxima aula. Obrigado a todos.